Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Mosias, do capítulo 25 ao capítulo 28. Isso dá 4 capítulos, tá bom? Dentro dessa semana, então a gente vai dividir alguns capítulos por versículos aqui. Vai dar, em média, aí 17 versículos por dia para a gente ler. Então vamos lá para capítulo 25 de Mosias, versículo do 1 ao 17. O versículo 1 diz assim: Então o rei Mosias fez com que todo o povo se reunisse. Que todo o povo é esse aqui, né? Era o povo de os amulequitas que viviam em Zaraela. Depois tinha se juntado também os nefitas, estavam vivendo em Zaraela. Depois teve aquele grupo, né, que saiu da cidade de Zaraela para constituir um reino. E agora eles voltaram, o povo de Zênifer, tá bom? Voltou. E também o povo de Alma agora também chegou aqui na cidade de Zaraela. Então é esse povo que ele está reunindo aqui, todos esses de uma vez só aqui. Ele diz: Ora, não havia tanto dos filhos de Nefe, ou seja, tanto dos descendentes de Nefe, quanto havia do povo de Zaraela, que era descendente de Moleque, e dos que com ele haviam ido para o deserto. E não havia tantos do povo de Nefe, nem do povo de Zaraela, como havia dos lamanitas. Sim, não era nem a metade em número. Então aqui a gente vê uma grande desvantagem numérica, né? Os lamanitas são muito superiores numeralmente do que todos esses outros povos que foi falado aqui juntos, né? Que vão todos se chamar nefitas aqui. Então, eles não eram nem metade, né, dos lamanitas. Então a gente vê que muitas vezes aqui as batalhas e o Senhor vai ajudar com que os nefitas ganhem, tá bom? Ou seja, pela força do Senhor, porque pela força numérica aqui, né, os lamanitas já teriam vencido faz tempo. Versículo 4 em diante. E todo o povo de Nefe estava reunido, assim como todo o povo de Zaraela, e achavam-se congregados em 2 grupos. E aconteceu que Mosias leu e fez com que fosse lido os registros de Zênife e seu povo, sim. Ele leu os registros do povo de Zênife desde o começo, que havia deixado a terra de Zaraela até quando retornaram. E assim leu o relato de Alma e seus irmãos, e de todas as suas aflições, desde o tempo em que havia deixado a terra de Zaraela até quando retornaram. Então aqui a gente vê eles lendo os registros, né, de Zênife, os relatos de Alma e o seu povo aqui. Eles estão aprendendo com o passado para lidar com o futuro, tá bom? Mas a gente olha para o passado para não cometer os mesmos erros. Olhando para o futuro, a gente também precisa de revelação. A gente não pode andar na luz para frente somente com a luz do passado. A gente sempre tem que buscar o Senhor, né? Tem a escritura lá em Mateus 4, versículo 4, né? Mateus 4, 4, que o Salvador Jesus Cristo, ele diz, né? Dizendo, nem só de pão, aqui ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Ele está repetindo aqui Deuteronômio 8, versículo 3, que diz a mesma coisa, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha aqui o modo verbal que está aqui, está no futuro. Veja que ele não fala, vai viver de toda a palavra que saiu da boca de Deus, do passado, mas que sai da boca de Deus. Então, nós devemos levar sim em consideração tudo o que os profetas vivos nos falam. É disso que nós vamos viver. Qual é a direção que eles estão falando? Nessa última conferência, algo que ficou notório, acredito que para todos que assistiu à conferência, teve vários oradores diferentes, mas falou muito sobre templo. Nós irmos ao templo, frequentarmos ao templo, direcionar as pessoas ao templo. Então, eu acredito que é isso que está saindo da boca de Deus, é isso que nós devemos fazer. Ir mais ao templo, tá bom? Lembrar dos nossos convênios do templo e assim por diante. Então, continuando aqui, após o rei Mosias ler, né, mandar ler ali todos os registros do povo de Zênife, do relato de Alma, qual que foi a reação do povo após ver que eles tinham caído em cativeiro, a iniquidade do rei Noé, tendo notícia de todas essas coisas que aconteceu ali, quais foram as reações dele? Versículo 7 em diante. E quando Mosias terminou a leitura dos registros, e os de seu povo, os que haviam permanecido na terra, ficaram assombrados e atônitos, pois não sabiam o que pensar. Porque quando viram
o que haviam sido libertados do cativeiro encheram-se de grande alegria. E também, quando pensaram em seus irmãos que haviam sido mortos pelos lamanitas, encheram-se de tristeza, até mesmo derramaram lágrimas de dor. Então essa foi a reação deles. Eles ficaram surpresos, não sabiam o que falar, porque aquilo tinha, a libertação desse povo foi pelo poder de Deus, né, do cativeiro ali, e eles ficaram cheios de alegria pelo Senhor ter libertado eles. Mas também encheu de tristeza e dor quantas vidas foram perdidas nesse processo também aqui, tudo por conta de iniquidade. Continuando aqui, versículo 10 em diante, e também quando pensaram na solícita bondade de Deus e do seu poder para libertar a alma e os seus irmãos das mãos dos lamanitas e do cativeiro, elevaram as vozes e renderam graças a Deus. E novamente, quando pensaram nos lamanitas, que eram seus irmãos, no estado de corrupção e pecado em que vivia, encheram de dor e angústia em relação ao bem-estar de suas almas. Bom, então aqui a gente vê uma grande solicitude de Deus, como eles colocaram aqui, de Deus ser solícito, né? A solícito é aquela pessoa que está pronta, ajuda ali. Quanto Deus ajudou o povo de alma e os outros para tirar do cativeiro. Então a gente conhece o caráter de Deus, ele está pronto para nos ajudar. Mas ao mesmo tempo aqui, também eles observaram a incredulidade que viviam os lamanitas, tá bom? E isso causou muita dor a eles também, tá bom? Isso porque eles estavam preocupados com suas almas, o bem-estar de suas almas eterna, né? Então, essa é a frase que eles usaram aqui, encheram-se de dor e angústia em relação ao bem-estar de suas almas. Bom, lá em Alma, capítulo 20, versículo 17, Amon, né, o filho de Mosias, né, quando sai para pregar o evangelho, ele tem uma situação em que o rei dos lamanitas, ele tira a espada para matar o próprio filho. E ele fala, era melhor mesmo que o seu filho morresse do que você. Normalmente, na nossa mente, como nós pensamos aqui, a gente pensa, melhor que morra um bandido, né, uma pessoa ruim, do que uma pessoa boa. Ou às vezes até as pessoas usam a frase aí, tá vendo? Vaso ruim não quebra, né? Fica lá, ó. E esse aqui que estava ajudando, fazendo tanta coisa boa, foi embora, né? Morreu. Veja o que diz aqui, né? Em Alma 20, versículo 17. Mas Amon adiantou-se e disse, eis que tu não matarás o teu filho. Não obstante, melhor seria se ele morresse do que tu. Porque eis que ele se arrependeu de seus pecados. Mas se tu caíres agora com a tua ira, a tua alma não poderá ser salva. Então, olha, repara aqui, né? Amon, ele, com o entendimento do evangelho que ele tem, fala, olha, era melhor que o seu filho morresse do que você. Porque ele que desembanhou a espada para matar o próprio filho ali, ele falou, melhor seria que ele morresse do que você, porque ele se arrependeu dos seus pecados, ele vai voltar à presença de Deus com o coração limpo, né? Você, por outro lado, está cheio de ira, está cheio de pecado. Se você cair agora pela espada, você morre. Você vai morrer também espiritualmente, né? Esse é o sentido. E a gente pensa completamente ao contrário, né? A gente fala, nossa, tanta gente ruim no mundo, né? Esse aqui que era bom que foi morrer. Então a gente pensa bem diferente do que o Senhor pensa. Versículo aqui, continuando do versículo 12 em diante, diz assim, e aconteceu que aqueles que eram filhos de Amulom era aqueles sacerdotes, né? Era dos sacerdotes do rei Noé, que eram iníquos e que raptaram, né, as filhas dos lamanitas lá, tá bom? E aqui eles tinham descendentes também. Então aqui está falando os descendentes desses Amulom. E eles tomaram agora conhecimento pelos registros, né, do que esses homens haviam feito, né, com o povo ali, tá bom? E aí continua aqui, né? E aconteceu que aqueles que eram filhos de Amulom e seus irmãos, que haviam tomado as filhas dos lamanitas para esposa, ficaram desgostosos com o procedimento de seus pais e não quiseram mais levar o nome deles. Consequentemente, adotaram o nome de Nefe, para que pudessem ser chamados filhos de Nefe. E aconteceu que os que eram chamados nefitas,
ou seja, eles começaram a ser chamados de nefitas. E assim todo o povo de Israel foi contado com os nefitas, isso porque o reino havia sido conferido somente aos descendentes de Nefe. Então todos ficaram, todos aqueles 4 povos que a gente foi falando ali, todos eles se chamavam nefitas aqui. Continuando aqui, acho que eu estou no 14, diz assim: E aconteceu que quando acabou de falar e ler para o povo, Mosias pediu à alma que também falasse. E a alma falou, e estando o povo reunido em grandes grupos, e ele foi de grupo em grupo, pregando ao povo arrependimento e fé no Senhor, e exortando o povo de Lime e os seus irmãos, e todos os que haviam sido libertados do cativeiro, a lembrarem-se de que haviam sido o Senhor que os libertara. Então aqui, né, para quem ficou pensando lá que o povo de Lime foi libertado, porque foi um estratagema, eles embebedaram lá os lamanitas, aqui a alma ele coloca. Foi o Senhor que fez todas as coisas, que libertou, que permitiu que eles fossem libertados do cativeiro aqui. Versículo 17 aqui para finalizar a mensagem de hoje, diz assim: E aconteceu que depois de a alma haver ensinado muitas coisas ao povo, acabado de falar-lhe, o rei Lime desejou ser batizado, e também todo o seu povo desejou ser batizado. Né? A gente tinha visto um relato antes, que eles já queriam fazer convênio com o Senhor e ser batizado, mas não tinha com eles lá alguém que tinha autoridade para batizá-los. Quando Amon, que era descendente aqui de Zaraela, né, era descendente dos nefitas, chega entre o povo lá, de Zenife, eles querem, né, o povo de Lime, eles querem ser batizados, mas infelizmente naquela ocasião Amon ele não se sentiu digno, né, de realizar uma obra do batismo ali. Então eles esperaram, agora que eles estavam na terra de Zaraela, todos eles vão ser batizados, né, são batizados. E aí a gente continua o nosso relato amanhã aqui, essa história. Aqui, algo que fica notório nessa história, principalmente aqui falando dos Mulequitas, né, dos descendentes de Amulon, que eram pais horríveis, né, que fizeram coisas horríveis, e eles quiseram mudar essa história deles, né, e até mudaram o nome, eles queriam ser chamados de filhos de Nefe, queriam mudar o passado deles, tá bom? Aqui começa, né, na verdade, esse registro 25 falando das coisas do passado, registro de Zenife, registro do povo de Alma, então eles têm esses relatos do passado, mas nós sempre podemos olhar para o passado, mas lembrar do futuro, igual dirigir um carro. Quando você está dirigindo um carro, tem os retrovisores. Só que os retrovisores são pequenininhos. Então você olha pouco para trás, mas olha muito mais para o futuro, para aquilo que você quer, tá bom? Então é isso. E isso também me fez lembrar Êxodo capítulo 12, versículo 2, que o Senhor constituindo a Páscoa, que seria a libertação do povo de Israel do Egito, e aí o Senhor falou que aquele seria um começo de uma nova vida para eles. Ele falou, esse será o princípio do meses para vocês. Né? Não era o princípio do calendário ali, mas ele colocou, falou, esse é o momento que vai começar a história de vocês. E de igual modo, o Senhor faz conosco. Esse é um princípio de vida para nós começarmos hoje a ser pessoas melhores. Isso, ele fala isso em Êxodo 12, versículo 2, por conta da Páscoa. A Páscoa é o simbolismo de Cristo, que seria morto por nós, que foi morto por nós. Então, por conta de Cristo, eu posso ter uma nova vida, começar uma nova vida em Deus. É isso que nós aprendemos hoje, né? Olhando para o passado e vendo para o futuro, escrever uma história nova na nossa vida, porque Deus ele nos dá essa possibilidade. É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.